Bom, meu amigo torcedor vascaíno, começou mais uma semana na nossa colina histórica, né? Mais uma semana do Vasco da Gama, do técnico Fábio Carille. O martelo foi batido e ele fica no Vasco até segunda ordem. Ou melhor, né? Até amanhã, talvez. Porque amanhã, meu amigo, já é dia de Vasco. Amanhã é dia de Vasco da Gama e Puerto Cabello pelo, pela Copa Comebol Sul-Americana. Jogo importante no Caldeirão de São Januário. E a parada, falando na gíria, né? A parada é a seguinte: perdeu no Caldeirão pro Puerto Cabello, é beijo, tchau, tchau. A gente vai trazer aqui a vocês informações importantes sobre a situação atual do técnico Fábio Carille. Além dessas, algumas outras novidades também aqui a vocês nesse Boa Noite Gigante, sobre a questão envolvendo o próprio adversário do Vasco, que já se encontra aqui no Rio de Janeiro. Falar também sobre os outros adversários do Vasco, calendário de Campeonato Brasileiro, sobre o próprio brasileiro em si, que ontem fechou a rodada. Então, teremos aí pela frente um Boa Noite Gigante, bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades para todos vocês. Entretanto, vascaíno rapidinho aqui, né? Rapidex mesmo, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês informados sobre o nosso Cruz Maltino. Eu venho pedir aqui, cara, de verdade mesmo, a sua ajuda, tá? Cara, o YouTube, eu venho falando isso com vocês recentemente, né? O YouTube ele vem dando uma travada na divulgação do nosso conteúdo. Eu sinceramente não sei o porquê, mas coisas do YouTube e o que cabe a mim como um criador de conteúdo é aceitar e virar essa chave. Entretanto, como um criador de conteúdo, eu preciso daqueles que assistem ao conteúdo, e aí eu digo você. Então, nesse Acorda Vascão, o que eu venho pedir rapidamente e algo muito fácil é só para você deixar o seu like aqui nesse momento, porque o seu like ele impulsiona o nosso conteúdo, ou seja, ele divulga o nosso trabalho, e além disso também a sua inscrição. Eu sei que tem muita gente aí que se amarra no nosso canal e ainda não é um inscrito, então se inscreva no canal do Gigante Vasco, você que já nos assiste, e além disso você aí, meu amigo vascaíno, que, poxa, tá chegando aqui pela primeira vez, eu não vou nem pedir a inscrição, eu vou só dizer pra você ficar até o final do vídeo, que eu tenho certeza que tu vai se amarrar aqui no nosso canal, vai gostar e vai voltar. Então se você ficar até o final, eu só vou te pedir pra você se inscrever se ficar até o final. Fechou? Vamos combinar assim? Assiste o vídeo com calma, tranquilidade. Se curtir, vai lá e se inscreva no nosso canal. Fechado? Então conto com você de vascaíno para vascaíno, porque aqui, é claro, é muito Vasco da Gama. Vamos juntos fazer do canal do Gigante Vasco um canal cada vez melhor e maior aqui dentro do YouTube. Fechou? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente esse Acorda Vascão falando sobre Campeonato Brasileiro, porque ontem tivemos aí o término da segunda rodada do Brasileirão, a partida entre Santos e Bahia, que aconteceu na parte da noite de ontem, fechou essa segunda rodada. Com o desfecho da rodada, a tabela terminou assim dessa maneira: o Vasco caiu da terceira para a 11ª colocação, mantém os seus 3 pontos, se mantém longe da zona do rebaixamento, que hoje, é claro, ainda é muito cedo para nós falarmos algo, mas já está bem na cara daquelas equipes que a gente imaginou que viesse a disputar para não cair para a Série B, né? No caso, o Vitória, o Sport e o Mirassol, 3 candidatos fortíssimos aí para cair para a segunda divisão. Eles se encontram hoje na zona, mas é claro, algo muito no início, algo muito ainda no começo. E na parte de cima da tabela temos aí as equipes do Corinthians, Internacional, Ceará, Fortaleza, Botafogo, Flamengo e Palmeiras, né? Algumas dessas que estão na parte de cima da tabela, com toda certeza também as equipes que a gente imaginou que já estivesse ali na parte de cima. O Vasco poderia estar ali se tivesse um técnico talvez um pouquinho mais competente na beirada de campo, porque o Corinthians não é nenhum bicho papão, né? O Corinthians é uma equipe que empatou com o Bahia, jogando dentro da Arena Salvador, com um a mais durante praticamente todos os 90 minutos de jogo. Um Corinthians que foi derrotado para o Huracan dentro da Neoquímica Arena. Esse mesmo Corinthians jogou contra o Vasco da Gama como se estivesse jogando contra um time juvenil. Goleou na Neoquímica Arena pelo placar de 3-0, com 2 gols anulados, podendo fazer não apenas 3, como 4, 5, 6-0 e fazer uma goleada histórica
em cima do Vasco da Gama neste último sábado. Entretanto, ainda bem que não aconteceu. Mas o Vasco tá aí. As próximas partidas do Vasco da Gama são complicadas pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco vai a campo, né, no próximo sábado, dia 12 de abril, às 9 horas da noite, contra o Sport Clube do Recife. E depois de enfrentar o Sport no sábado, o Vasco enfrenta o Ceará na terça, dia 15, e no dia 19 de abril enfrentará a equipe do Flamengo no Maracanã. São esses os 3 jogos seguidos da semana de Campeonato Brasileiro que o Vasco da Gama terá. 7 dias, 3 partidas, 2 no Rio e 1 no Ceará. Entretanto, antes dessa sequência que o Vasco terá pela frente de Ceará, Sport e Flamengo, o Vasco tem um jogo nessa próxima terça-feira, da Copa Conmebol Sul-Americana. O Vasco enfrentará na terça-feira a equipe do Melgar. Melgar que inclusive teve a sua delegação desembarcando em terras cariocas ontem. No domingo, o elenco luismaltino chegou ao Rio de Janeiro. Ontem, inclusive, parte do grupo foi conhecer a Orla de Copacabana, orla muito famosa. Eu que moro aqui em Copa, eles estão ali na... Caraca, esqueci o nome da praça, cara. Caraca, esqueci o nome dessa praça, gente. Que loucura, cara. Praça que fica ali no Lido. Pra quem mora em Copacabana sabe qual é, deu branco, rapaziada. Enfim, eles estão ali no Lido. Pra quem não sabe, o Lido não é um bairro especificamente, mas é uma região que fica entre Leme e Copacabana. Então o elenco do Puerto Cabello aí já chegou em terras cariocas. Muito provavelmente estão hospedados em um hotel aqui pertinho de casa, na Avenida Princesa Isabel. Quem sabe amanhã a gente não dá um pulinho lá e fica na porta do hotel esperando a hora que esses caras do Puerto Cabello vão chegar pra gente buscar uma entrevista para esse jogo de amanhã contra o Vasco da Gama, né? Puerto Cabello que entrou em campo nesse final de semana, no sábado, anteontem. O Puerto Cabello enfrentou a equipe do Deportivo Laguaira e empatou pelo placar de 0-0, um jogo válido pela 10ª rodada do campeonato venezuelano. O Puerto Cabello que foi até amassado, tá? O jogo terminou com o Deportivo Laguaira tendo 62% da posse e chutando 17 vezes ao gol do Puerto Cabello. Enquanto o Puerto Cabello chutou 7, mas das 7 vezes que o Puerto Cabello foi ao gol do Deportivo Laguaira, nenhum chute acertou o gol. Então, assim, jogo muito mal, muito ruim do Puerto Cabello, próximo adversário do Vasco da Gama, que nesse momento, né, na classificação é o 5º colocado do campeonato venezuelano, tendo aí 3 empates, 3 derrotas e 4 vitórias nas últimas 10 partidas. Entretanto, a última, um empate contra o Laguaira. Falando em adversários do Vasco na Copa Sul-Americana, já que vamos falar diretamente, né, sobre a competição em si que vai acontecer amanhã, o Lanús também entrou em campo nesse final de semana. O Lanús empatou com a equipe do Independiente, o Rei de Copas, no Campeonato Argentino. O Lanús hoje é o 7º colocado do Grupo B do Campeonato Argentino, tendo aí 12 pontos conquistados, aliás, tendo 15 pontos conquistados em 36 disputados. São 3 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. O Lanús, que é uma equipe tradicionalíssima, entretanto, não vive o seu melhor momento hoje na Argentina e a sua última partida foi com um empate. E para fechar, o Melgar, clube que o Vasco enfrentou no meio da semana passada, também entrou em campo, entretanto não pelo Campeonato Argentino e muito menos pelo Campeonato Venezuelano, sim pelo Campeonato Peruano, e venceu. O Melgar venceu a equipe do Associação Deportiva Tarmá pelo placar de 4-0, cara. O Melgar amassou aí, né, a equipe do Deportivo Tarmá pelo campeonato, pelo campeonato peruano, né? Clube que inclusive disputa a... Não disputa a Sul-Americana. Chegou até a passar para a Sul-Americana, mas acabou sendo eliminado na pré-fase. Pré-fase de grupos, né? Para a fase que antecedeu a classificação para a Copa Conmebol Sul-Americana. Então o Melgar deu de 4 nessa equipe, nesse jogo agora do final de semana, que inclusive aconteceu no sábado. Então, os adversários do Vasco da Gama aí passando um resumão total, né? Sobre esse grupo G da Sul-Americana. Vasco derrotado pro Corinthians, o Puerto Cabello empatando com o Laguaira 0-0, o Lanús empatando com o Independiente 1-1 e o Melgar vencendo o Deportivo Tarma pelo placar de 4-0. E por que a gente tá falando tanto de Sul-Americana aqui com vocês? Porque se não fosse pela Sul-Americana, talvez hoje eu chegaria aqui e falaria: o Vasco não tem mais um treinador, pois o técnico Fábio Carelli foi demitido. Sim, um dos motivos, ou talvez o grande motivo, né,
que fez com que o técnico Fábio Carille permanecesse no comando técnico do Vasco da Gama foi a Copa Conmebol Sul-Americana. O Vasco tem um jogo importantíssimo amanhã, um jogo chave contra a equipe do Puerto Cabello. Uma derrota amanhã custará muito caro para o Vasco da Gama, não uma derrota apenas, como um empate custará muito caro. O Vasco é uma equipe hoje que é cotada como a grande favorita desse grupo G. E numa competição de fase de grupos que tem esse tipo de torneio com 6 jogos, é muito importante você vencer os jogos em casa e sempre pontuar fora para garantir uma classificação. É sempre muito importante. E ainda mais numa Sul-Americana, que apenas o primeiro colocado do grupo passa. Então o Vasco em si ele tem que buscar muito mais do que as 3 vitórias em casa. O Vasco ele tem que buscar 3 vitórias em casa e uma vitória fora, para conseguir ali ter 13, 12 pontos e com essa pontuação passar para a próxima fase direto. Porque a segunda colocação ela não dá classificação para as oitavas. Ela dá reclassificação, né? Ela faz com que o Vasco da Gama, caso ficasse na segunda posição, enfrentasse o terceiro colocado da Libertadores num playoffs, uma fase preliminar, para o classificado dessa fase preliminar passar para as oitavas. Então eu não quero que o Vasco faça esse caminho, creio que você também não. Então para isso o Vasco precisa passar na primeira colocação. E para isso, esse jogo contra o Puerto Cabello é inadmissível um resultado que se não é uma vitória. E exatamente por conta disso, qual é o entendimento da diretoria? Hoje é domingo. Amanhã é o único dia de treino praticamente desse grupo. Tirar o Fábio Carille hoje muda animicamente, mas não vai mudar a questão tática. Porque o elenco não vai ter treino para treinar, não vai ter tempo para treinar. Então a ideia da diretoria foi, já que nada vai mudar para terça, vamos manter o Fábio Carille até terça e vamos ver qual é. Se ganhar, ele fica e sábado tem o Sport em São Januário. Se empatar, a chance de uma demissão é muito grande. O próximo técnico vem, treina quarta, quinta, sexta e sábado, enfrenta o Sport. São 3 dias de treinos, dá para trazer alguma mudança. E se perder aí, meu amigo, que a demissão vai acontecer mesmo. Então, esse é o pensamento da diretoria. Havia, sim, a possibilidade de uma demissão nessas últimas horas, principalmente no dia de ontem. Foi um dia bem agitado no Vasco. Tanto o presidente Pedrinho, de acordo até com informações aí do jornalista Rodrigo Campos, ele teve muitas conversas com pessoas ao seu entorno que convenceram ele a não demitir o técnico Fábio Carille, pelo menos por enquanto, tá? A questão desse jogo importante contra o Puerto Cabello amanhã e, acima de tudo, a dificuldade, né, de fechar rapidamente com o novo treinador fez com que o técnico Fábio Carille tivesse uma sobrevida no comando do nosso Vasco da Gama, que segue aí, né, automaticamente numa situação completamente desconfortável. Volto a repetir o que eu falei ontem durante todo o Acorda Vascão, todo o Fala Gigante, todo o Boa Noite Gigante. O trabalho do técnico Fábio Carille é horrível. O Fábio Carille passou 3 semanas treinando esse elenco e eu não vejo nada de diferente no grupo do Vasco. Então, assim, sinceramente, a minha ideia é, hoje temos um técnico já demitido, que está fazendo hora extra no Vasco. Infelizmente, a gente tem uma partida importante amanhã que o Vasco entendeu não se dá para demitir ele nesse momento. Mas hoje o Fábio Carille é um técnico já demitido no comando da equipe. Ponto. Ninguém acredita mais no Fábio Carille, talvez nem ele mesmo acredite no seu trabalho sobre o comando do elenco Cruz Maltino. Mas, internamente, a ideia do Vasco é a sua permanência. E é até engraçado, porque há 2 semanas atrás, o Pedrinho deu uma entrevista ao TNT Sport, falando sobre o técnico Fábio Carille. E olha as palavras que ele disse sobre o atual treinador. É até importante o início da tua pergunta, porque como eu fui comentarista, tenho os cursos, obviamente, não só de gestão executiva, de gestão esportiva, mas também os cursos de treinadores, de treinador, as pessoas elas imaginam um comportamento do Pedrinho agindo como um comportamento técnico, de diretor técnico. Eu não faço isso. Não faço isso por respeitar a minha função, por estar presidente hoje, né, e respeitar todo o departamento esportivo, o treinador. É lógico que se tiver uma conversa sobre futebol e a minha opinião, se eles quiserem ouvir minha opinião, eu sempre vou dar. A minha obrigação como gestor dar todas as alternativas para um treinador jogar da forma que ele quer. Então, assim, essas alternativas elas só chegaram agora.
Então, assim, por isso que esse período aí de 30 dias é importante, porque você tem um jogador de velocidade, você tem um beirada que é muito inteligente, como o Nuno, você tem um outro beirada que mastiga bem o jogo, que é o Garré, você tem a volta do Adson, o David para o meio do ano. Então, assim, agora o Carille tem algumas alternativas, obviamente, que ele não tinha no início da temporada. Porque às vezes eu sou cobrado por quem joga, quem não joga, e as pessoas confundem o Pedrinho, que foi presidente, que é presidente, está presidente, com o Pedrinho comentarista. São coisas completamente diferentes. Eu não entro em área nenhuma que não seja da gestão. Mas eu acho que agora com 30 dias, porque é o cenário do Campeonato Brasileiro, a gente vai ver logo o calendário depois disso, como vai ser apertado, é um período importante para se aprimorar e voltar, né, com um desempenho até pelas alternativas melhor do que foi o Carioca. Então você acredita que uma avaliação, digamos, mais justa seria, sim, a partir de agora? Mais justa, sim. Então, meu amigo torcedor vascaíno, é definitivamente inacreditável, né? Eu não culpo o Pedrinho, não, mas a partir do momento que ele diz essa entrevista foi dada, né, durante esse período da intertemporada do Vasco, o Vasco já havia entregado ao Carille os reforços. Então, assim, o que ele diz é, a gente deixou para avaliar o trabalho do Fábio Carille após a intertemporada, depois do Campeonato Carioca, porque internamente o Vasco entendeu que o Fábio Carille não tinha material humano para trabalhar. A grande questão é, agora ele tem. Então, se o Vasco ele tirou a mão, ele não pesou o trabalho do Fábio Carille durante o Campeonato Carioca por entender que ele não tinha reforços, agora o Fábio Carille tem reforços. Então, da mesma forma que a diretoria do Pedrinho ela não pesou a mão durante o Campeonato Estadual, internamente a diretoria do Pedrinho também entende que o momento é de pesar a mão. Os reforços foram entregues e o tempo de trabalho para trabalhar foi dado. Então, se hoje o Vasco não conseguir entregar, o entendimento é que essa falta de entrega num trabalho vistoso é por total incompetência do treinador. Eu não estou falando que o treinador é incompetente, tá? Mas eu estou falando que nesse momento no Vasco ele não está conseguindo entregar. Ele não está sendo competente para entregar algo positivo para o elenco. E querendo ou não querendo, a gente tem um diretor técnico, que é o Felipe, que entende muito de tática, e tem o Pedrinho, que é um ex-jogador que entende muito também de tática. Então a pressão pro Fábio Carille dentro do Vasco da Gama, meu amigo, é gigantesca. Tá de fato sim na corda bamba e a qualquer momento ele pode cair. Caindo, tem os nomes do Diniz, que é talvez a grande prioridade dessa atual diretoria. Tem o nome do Dorival Júnior, que também aí tá dando sopa. Nomes como, por exemplo, também de Paulo Pesolano, Crespo, nomes que voltam à tona nesse momento diante da possibilidade e da iminência de uma demissão do Fábio Carille. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu quero saber. Então, desde já, deixa aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa segunda-feira, agitada, movimentada. Conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Fechou? Então vamos que vamos, vascaíno. Curta, compartilhe, se inscreva e como a gente sempre fala aqui no nosso canal, saudações vascaínas.